Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Dani Lobo, sou escritora, terapeuta holística especializada em registros acásticos no método lemuriano. Trabalho com atendimento, dou muitos cursos, cristais, tarô, reiki, consciência cósmica. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu site, tem também meus livros na Amazon, para quem se interessar em ler. E hoje a gente vai falar sobre o perdão. E o título desse vídeo é Perdoe e Cure a Si Mesmo. Então, para a gente começar a entender isso bem, primeiro vamos entender o que significa perdoar. A gente precisa ter um entendimento claro do que seja perdoar. E perdoar significa esquecer, significa deletar, não pode deixar nem um pedacinho lá dentro da gente. Isso é perdoar. Deletar, como a gente diz no Ho'oponopono, purificar. Então, perdoar significa passar a borracha, deletar, esquecer, o termo que você preferir. Então, quando a gente fala assim, eu perdoei, mas não esqueci, entenda que você ainda não perdoou. Porque quando você perdoar, aquilo não vai existir mais, é como se nunca tivesse acontecido. E esse é o nosso objetivo, é perdoar verdadeiramente. Porque quando a gente perdoa verdadeiramente, a gente se cura, tá? Agora eu vou falar de uma coisa importante, que é o entendimento que a gente precisa ter de como perdoar, né? Porque você pode falar assim para mim, poxa Dani, mas eu sei que eu preciso perdoar, mas é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade, eu passei coisas muito difíceis, porque às vezes é na infância, às vezes foi ontem, às vezes é num relacionamento, às vezes é na família. Na verdade, gente, perdoar, eu vou falar isso aqui hoje ainda, é um exercício. Perdoar é uma prática que a gente tem que trazer dentro de nós todos os dias. Claro que a gente vai começar com aquilo que já está guardado, com aquilo que já está aí dentro e precisa ser curado. Mas depois disso, a gente tem que ter em mente que perdoar tem que ser uma prática diária. Porque a gente precisa perdoar o tempo todo, porque nós ainda estamos numa faixa da caminhada evolutiva, onde a gente passa por testes, por provas, por desafios, por uma infinidade de coisas, porque, como eu costumo dizer, viver aqui no planeta Terra não é para amadores. Então, a gente precisa, ter essa consciência que ele faz parte de uma ferramenta para a gente estar sempre se autocurando conforme a gente caminha. Muito bem. Eu costumo sempre pensar o seguinte, para mim também perdoar já foi muito difícil. Hoje em dia não é que seja super fácil, mas o entendimento traz a clareza e te dá a consciência e te auxilia nesse processo. Então eu acredito, Dani, que a gente precisa entender o que é perdoar, por que perdoar é importante, por que perdoar é essencial, para que a gente possa trabalhar isso dentro de nós. Então vamos lá, por que perdoar é importante? Porque quando a gente não perdoa, a gente guarda dentro da gente. Então acho que o primeiro ponto para facilitar o nosso processo de perdão é que a gente pensa que quando a gente não perdoa, que a gente está punindo o outro, né? Mas eu nunca vou perdoar ele do que ele fez comigo. Eu não posso perdoá-lo do que ele fez comigo. Mas você está equivocado. Você não está prejudicando a ele quando você diz isso, ou a ela, ou a alguém, ou a um grupo de pessoas. Quando você diz isso, quando a gente não perdoa, vamos entender isso, isto fica armazenado dentro de nós, não dentro do outro. O outro está tocando a vida dele. O que quer que tenha acontecido, ele está lidando com o que ele tem que lidar, dos aprendizados pessoais dele. Quando você não perdoa, você acumula dentro de você. E quando você acumula dentro de você de uma forma muito profunda, isso vai te prejudicar, vai trazer consequências. Vai afetar a sua saúde, vai afetar a sua saúde mental, sua saúde física, vai afetar a sua prosperidade, vai afetar a sua conexão com Deus, com o universo, com o Criador. Então, vamos começar entendendo que a prática do perdão é um remédio, é uma cura para a gente.
Porque quem guarda a mágoa, quem guarda o ressentimento é você, não é o outro. E não é uma coisa inteligente da gente fazer com a gente. Por quê? Passei por uma situação difícil, passei por uma dor, passei por um sofrimento, independente do grau e do nível que isso tenha acontecido. Eu, por algum motivo, que a gente entende que nada acontece que não seja responsabilidade nossa, porque o Ho'oponopono nos ensina isso, eu falo isso muito no curso de Ho'oponopono, tenho muitos vídeos aqui no canal falando de Ho'oponopono, pode buscar. Então, tudo que a gente vivencia, de alguma forma, a gente é responsável por isso, é o que o Ho'oponopono ensina. Seja desta vida ou se a causa esteja em outra vida. Mas isso significa o quê? Que é uma lei cósmica, que para todo efeito existe uma causa. E essa causa é sempre gerada por nós, não por Deus. A gente tem, eu costumo dizer no curso de Ho'oponopono o seguinte, que a gente tem o péssimo hábito de querer culpar Deus, o universo, o país, o mundo, pelas nossas questões pessoais. Quando, na verdade, a chave está dentro da gente, tá? Mas esse é outro assunto. Então, vamos voltar para o perdão. Então, se eu precisei passar por uma situação dolorosa, seja ela em qual nível for, traumática, você passou. Se ela foi o efeito para uma causa, você já quitou perante as leis divinas isso. Por que que depois de ter passado por essa dor tão profunda, por que que depois de ter passado por esse sofrimento, isso que foi tão doloroso para você, por que que a gente vai querer continuar carregando isso com a gente? Quando você dá uma topada na parede, no pé, você quer dar de novo para ficar lembrando dela? Ou você fala assim, ai que dor, nossa, doeu, dei uma topada. O que você faz? Você esquece. Por quê? Porque é instintivo, eu esqueço. Por quê? Porque me machucou, porque doeu, porque incomodou. Quando a gente não perdoa, é a gente repetir. A gente repetir a dor dentro da gente o tempo todo. E falando nessa linguagem que a gente tem que ir além das aparências para entender o perdão, então falando na linguagem que eu uso nos regis sacásticos e pela sabedoria dos regis sacásticos, né? O passado e o futuro, gente, só existe na terceira dimensão que a gente está aqui encarnado. Para a sua alma, para a sua consciência, para o seu eu espiritual, não existe passado e futuro. Existe o seguinte, essa informação é dolorosa, está dentro de mim, ou essa informação não está mais. Enquanto a informação dolorosa estiver dentro de você, ela vai continuar te causando dor. Então, para que eu vou alimentar uma coisa que só vai me machucar? E com o tempo, aquela repetição, como a gente usa esse termo no Ho'oponopono de reencenar o passado, aquela reencenação, ela vai trazendo consequências para você. Consequências para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, para a sua vida, como eu falei. Então, guardar mágoa, ressentimento, que não serve mais, não é bom para nós. O outro está lidando com as informações da vida dele. Ele não vai ser alcançado por aquilo que você guardou dentro de você. Então, quando você não perdoa, quando a gente não perdoa, a gente prejudica a gente. E eu já decidi que eu não quero mais isso para mim. Então eu procuro ver todos os dias, se eu vejo que tem alguma coisa que eu preciso perdoar, eu falo, nossa, isso aqui eu preciso trabalhar. E como é que eu faço para perdoar? Esse é o primeiro entendimento. O primeiro entendimento é que eu queria que vocês guardassem, registrassem isso dentro de vocês. O primeiro entendimento é, perdoar é bom para mim. Primeira coisa. Se você tiver esse entendimento dentro de você,
se você assimilar essa informação, esse princípio, que perdoar é bom para você, vai te fazer bem, vai te beneficiar acima de qualquer coisa, já é um passo. Esse é o primeiro passo para a gente perdoar. Eu já tenho essa consciência comigo, que perdoar é bom para mim. Então, quando eu percebo, quando eu me dou conta que tem algo que eu acho que ainda eu não perdoei, aí eu vou começar a trabalhar em cima daquilo. Porque a gente tem que ter, gente, eu costumo dizer isso, a gente tem que ter muita coragem de olhar para dentro da gente. A gente tem que ter essa coragem, essa honestidade conosco, essa humildade, essa simplicidade e até uma caridade para conosco, de olhar para dentro da gente e admitir, isso aqui ainda me incomoda, isso aqui ainda está presente. Mas aí você pode falar assim, mas Dani, como é que eu vou saber que aquilo ainda me incomoda? É muito simples. Você ainda se lembra? Você lembra muito? Você lembra toda hora? Se você se lembra, é porque ainda precisa perdoar. Porque na hora que você perdoar, simplesmente não vai mais fazer parte de você, da sua vida. Você vai dizer, e nem lembrava. É isso. Então essa é a referência. Se lembra muito, ainda aí é uma coisa recorrente para você, você ainda lembra aquilo que você passou na infância, você ainda lembra aquilo que a sua mãe te disse, que seu pai te fez, você ainda lembra aquilo que teu marido te falou, que teu filho, teu irmão, teu colega de trabalho, teu chefe, não importa de onde sejam os nossos relacionamentos. Se aquilo ainda te lembra, mas poxa, porque ano passado ele fez aquilo comigo, ele não foi legal, precisa perdoar. Então, quando você identificar no teu radar interior que você está lembrando muito, que aquilo te vem à cabeça ainda, você, isso aqui é um ponto para eu trabalhar o meu perdão. A segunda coisa importante para trabalhar o perdão, que é essencial, o perdão é um tipo de amor, né? Um tipo de amor que cura tudo e cura tudo dentro da gente, acima de qualquer coisa, né? Então, uma outra coisa para nos ajudar a perdoar é porque a gente diz assim, o que fulano XY fez comigo, eu jamais faria com ninguém. Não é isso que a gente diz? Ou que a gente fala, poxa, como uma mãe pode tratar um filho desse jeito? Como um filho pode tratar um pai, uma mãe desse jeito? Poxa, como é que uma pessoa pode tratar outra? Poxa, eu fui tão bacana, eu fui uma namorada tão bacana, eu fui uma companheira, um companheiro tão bacana. Como é que fez isso comigo? Essas coisas que a gente se pergunta. Porque a gente fala assim, eu jamais faria isso que fulano fez comigo. Eu sempre tratei bem e recebi isso de volta. São as coisas que é humano, né? Como a gente sente. Mas eu vou ensinar para vocês uma fórmula que vai ajudar vocês a perdoar, porque vai trabalhar dentro de vocês a compaixão. A compaixão é amor incondicional. E só através da compaixão a gente consegue perdoar. Se a gente não tem compaixão, a gente não consegue perdoar, porque a gente vive muito ainda o amor condicional. O que é o amor condicional? Eu te trato bem, você me trata bem. Eu sou generosa com você, você é generoso comigo. Isso é um amor condicional. Aí aqui é natural, a gente tem uma tendência a tratar super bem aqueles que nos tratam bem, a gente tem uma tendência a sorrir para quem sorri pra gente, a gente tem a tendência a dizer o bom dia para quem diz bom dia pra gente, né? O amor incondicional, ele é um amor sublime. Eu tenho um vídeo aqui muito bacana no meu canal que chama Sublime Frequência do Amor, e esse é a sublime frequência do amor, é o amor incondicional, que vai além de como o outro te trata, como ele te vê, do que ele te fala, do que ele sente. Você sente o amor do mesmo jeito. E vamos entender o seguinte, sentir, vibrar no amor incondicional, vibrar na sublime frequência do amor, não é ser saco de pancada nem capacho de ninguém. Não vamos confundir com isso. A pessoa te trata mal, a pessoa está ali te distratando, você não tem que estar agarrado com ela.
mas também não precisa guardar, nem se sentir magoado, nem ofendido. Essa é a diferença, mas vamos chegar lá. Então, mas como é que eu vou viver essa sublime frequência do amor? Muito simples, quando você diz assim, poxa, eu passei por aquela pessoa fez uma grosseria, bateu a porta na minha cara, foi incapaz, tentou subir, eu falo sempre isso muito no transporte coletivo, a gente vê isso, tentou entrar no metrô, passou igual um furacão, derrubando os outros, quer passar na frente, que é para poder arrumar um lugar para sentar. Não é assim que funciona? Né? E as situações da vida, por mais simples que sejam. E aí você fala, meu Deus, como é que a pessoa faz isso? Ou com coisas mais graves, né? Aquela pessoa que realmente te fez, foi um caminho para você ter um mal, um sofrimento, uma dor profunda. E você fala, poxa, eu jamais faria uma coisa dessa, mas agora eu vou ensinar a fórmula. A fórmula da sublime frequência do amor, que é daqui a compaixão. Que a gente, para isso, precisa colocar as lentes, a gente tem que olhar com a visão espiritual, como eu gosto de falar. Tá? Então, para a gente ter compaixão, a gente tem que ter visão espiritual. Se a gente não enxergar com os olhos espirituais, a gente não consegue sair dessa relação condicional. Então, como é que é a fórmula? É o seguinte entendimento. Eu parto aqui do princípio que todo mundo aqui acredita em reencarnação, ou pelo menos que dá o crédito dessa possibilidade, né? E só um parêntese, acreditar em reencarnação, compreender a reencarnação, não significa que você vai ficar reencarnando por toda a eternidade, pelo amor de Deus. Isso é uma faixa, é um degrau da escada evolutiva. Vai ter uma hora que a gente não precisa reencarnar mais no plano físico, né? Que a gente não vai precisar enfrentar fila, que a gente não vai precisar, sentir a dor de mão encravada. Vai ter uma hora que a gente não vai precisar mais. Mas é para isso que a gente está aqui trabalhando. Mas a faixa que nós nos encontramos, nós ainda precisamos reencarnar. E no tipo de mundo que a gente vive, dentro da escada evolutiva, que existem vários tipos de mundo, a gente passa por testes, desafios, provas e todo tipo de desafio, de provação que a gente pode ter, porque a Terra não é para amadores. Eu digo isso porque reencarnação não é só no planeta Terra, mas eu acho que esse aqui, a gente está aqui é porque a gente tem uma grande oportunidade de crescer muito, tá? Então, vamos lá. Então, tendo o entendimento que a reencarnação existe, que eu já tive muitas encarnações e podem ter certeza, todos nós que estamos encarnados no auge da transição planetária, como agora, somos almas antigas. E muitos que assistem esse vídeo são sementes estelares. Significa o quê? Começaram o seu processo encarnatório, começaram a caminhada evolutiva antes da Terra. Depois é que vieram para cá. Mas tem outro vídeo aqui no canal, quem quiser, assiste o vídeo das sementes estelares, vocês vão entender melhor essa parte. Então a gente tem aí um chão. A gente já teve milhares de encarnações. E ainda teremos muitas pela frente, porque, meus amigos, a evolução é lenta. Não existe evolução de flash. Não existe evolução rápida. Eu encarnei uma vez, aprendi tudo, vamos para a próxima. Não, ela é lenta, ela é gradual. A gente não aprende uma coisa numa vida e a gente tem que voltar para continuar aprendendo aquela coisa, para poder mudar para outra coisa. É igual escola. Se você não aprende a matéria toda do ano, você tem que repetir até a hora que você aprender, que você amadurecer e aprender. Então, a fórmula da sublime frequência do amor, olhando com a visão espiritual, com os olhos espirituais, lembrar, isso sim a gente precisa lembrar. Lembrar que eu não faço isso hoje. Posso garantir que não fiz ontem? Posso garantir que em alguma vida passada minha eu já não fui muito pior do que as coisas que eu já passei? Eu posso garantir que eu nunca prejudiquei ninguém?
que eu nunca traí, que eu nunca errei. Impossível, meus amigos. Sabe por quê? Porque todos nós passamos pelo mesmo processo. Quando a gente começa a caminhada evolutiva, a gente começa quase com a consciência zerada. E o que vai evoluindo na escada é a consciência. E a consciência evolui lentamente. Então, significa o quê? Que a gente vai adquirindo consciência divina muito aos pouquinhos. Então, a gente começa e a gente erra muito. Não tem ninguém que tenha passado nenhum, seja nos universos, no seu processo, que tenha passado pelo caminho evolutivo sem errar. Só que conforme a gente vai caminhando, não é que a gente não vai errar ainda, a gente ainda vai errar muito, mas vai mudar, a gente vai melhorando, a gente vai, amadurecendo. Então, às vezes, a gente já está num ponto que a gente já não comete certos tipos de erro. Mas não significa que não tenhamos já os cometido. Então, você não precisa lembrar de todos os seus erros do passado, das outras vidas. Não precisa. Você só precisa ter a consciência e se lembrar que você também já passou por isso. Como espíritos, seres de luz que estão muito mais elevados do que nós, já passaram pelo que nós estamos passando. Vocês já imaginaram? Olha, eu gosto de falar isso, que isso dá para a gente ter uma ideia. Vocês já imaginaram se Jesus Cristo, Mãe Maria, São Germain, vamos pegar aí, os arcturianos, vamos pegar esse pessoal que, espíritos que já estão, seres que estão em dimensões oitava, sei lá, que já passaram as dimensões, que já estão lá no topo da escada. Nossos mentores espirituais, queridos e amados, sejam extraterrestres que orbitam nesse planeta, que pensa em todo mundo que está à frente da gente, que estamos aqui ainda. Já imaginou se eles virassem para a gente e falassem assim, como você ainda está aí? Como você está errando? Eu não vou te perdoar por isso. Já imaginou isso? Você consegue imaginar isso? A gente não espera dos espíritos mais elevados, dos mentores, dos seres estelares, que são nossos irmãos mais amadurecidos no universo. A gente não espera deles paciência, compreensão, tolerância conosco. Porque às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Então, é isso que a gente tem que entender. Sabe por que eles têm essa compaixão, eles vibram na sublime frequência do amor? Porque eles entendem que a gente está a caminho na jornada e que o estágio que nós nos encontramos, ainda a gente tem muita coisa para se resolver, para melhorar, para amadurecer. Então, quando a gente olha para o outro que nos fez mal, que nos magoou, que nos fez sofrer, a gente tem que pensar o seguinte, eu não faria isso hoje. Graças a Deus, já aprendi. Mas eu vou perdoar porque, com certeza, eu já fiz ontem. Eu também já fui assim. Então, quando você consegue enxergar além da aparência, furar a bolha, que eu digo, a bolha do nosso umbigo, que a gente só olha para o nosso umbigo, eu, a minha dor, o que eu estou sentindo. Quando a gente fura a bolha, quando a gente enxerga além das aparências, você entende que o outro está passando por alguma coisa que em algum momento você já passou. Então você perdoa. Essa é a fórmula do perdão. Se você só enxergar com essa visão limitada de terceira dimensão, do seu pensamento, da sua emoção, do momento presente, aí realmente fica muito difícil. Aí o que acontece? Você interioriza isso, você guarda a mágoa, você guarda o ressentimento e você repete e você continua sofrendo e aí isso vai trazer consequências para você.
para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, para a sua saúde física. Então o caminho, gente, é deletar. O caminho é perdoar. Por isso que quem perdoa se cura. Tenha isso em mente. Quem perdoa se cura. Poxa, eu tô com dor na coluna. Essa dor da coluna, eu estava falando isso no curso de Ho'oponopono outro dia, que eu estava falando com os meus alunos, que a gente aprofunda muito essa parte. E eu estava falando o seguinte, é como se as doenças do corpo, elas não são uma loteria que vai girando, igual aquele programa de TV que tinha antigamente, né? Gira, 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 opa, parou aqui, você foi premiada, dor na coluna. Você foi premiada, problema no coração, você foi premiada, você está com uma tendinite. Não é assim que funciona. Tudo que o nosso corpo somatiza tem uma causa espiritual e emocional. E tem um outro fator importantíssimo que vai nos ajudar a trabalhar esse perdão, a se conscientizar disso. Porque toda vez que você consegue perdoar, que você consegue enxergar o outro com os olhos espirituais, com a visão espiritual, no entendimento que você também já foi assim um dia. Quando você consegue sentir isso, você consegue sentir aquele amor pelo outro, o amor da compaixão. Como eu falei, não é que você tem que ser capacho. Poxa, a pessoa veio e me agrediu, então eu vou ficar lá para ela ficar me batendo sem parar, não. Mas eu vou perdoá-la pelo que ela fez, vou me afastar porque eu não quero apanhar de novo. É claro, a gente tem que ter auto-amor, não é verdade? Mas eu vou perdoá-la pelo que ela fez, no entendimento que ela está passando por questões que eu desconheço. Ela está passando por provas e testes na caminhada evolutiva, ela ainda está em outro momento. Ela ainda não adquiriu consciência que esse não é o caminho. Por esse motivo, eu já perdoei. E posso até mais, perdoar e ainda internamente desejar que ela possa alcançar a iluminação e sair dessa situação. Aí, gente, quando a gente chega aí, quando a gente consegue sentir isso, quando a gente perdoa e a gente fala, olha, tá perdoado, deletei, e o que eu desejo sinceramente é que essa pessoa possa encontrar a luz, o caminho dela, que possa se sentir amparada pela espiritualidade superior e que ela possa se descobrir. Eu não tenho condição de conviver, mas é o que eu desejo sinceramente. E se um dia a gente se encontrar, eu vou poder sentar e tomar um café junto sem o menor problema. Quando a gente chega aí, quando a gente senta, a gente sente nesse nível o sentimento, quando é verdadeiro, porque não é só uma coisa da boca para fora, que é só do racional, tem que ser do coração. Quando você perdoa de coração, que isso é perdoar, passar a borracha. E para perdoar, no meu entendimento, só com a visão espiritual que a gente tem que ter. A visão espiritual age em dois sentidos. No sentido de entender que o outro só faz aquilo que ele tem condições de fazer, que ele não tem mais para dar, por isso que ele faz aquilo. E a visão espiritual no sentido que eu vou perdoar porque eu também já fui como ele. São esses dois pontos que nos auxiliam a acionar a sublime frequência do amor. Mas quando a gente aciona a sublime frequência do amor dentro de nós, pelo 8º chakra, que a gente ativa isso dentro da gente, que a gente consegue colocar isso em prática, isso alcança a nossa consciência. E quando chega no nível da consciência, isso cria uma cura para a sua alma. A sua alma é o seu subconsciente. Como eu disse a vocês no início, eu sou especializada em registros acásticos no método lemuriano. Então eu trabalho todos os dias atendendo, acessando os registros acásticos das pessoas e dando aula sobre isso. Eu costumo dizer que eu sou apaixonada pela alma humana e eu faço meu trabalho com muito amor. E ao longo de muitos anos, porque eu faço isso há muito tempo, gente, ao longo dos anos, o que eu aprendi sobre os registros acásticos? Que também tem tudo a ver com a cura pela cura que o perdão significa. Que todos nós, no estágio evolutivo que nos encontramos,
que estamos aqui encarnados, né? Inclusive desencarnados que orbitam aqui a Terra. Todos nós que orbitamos aqui a Terra, encarnado e desencarnado, todos nós trazemos algum grau de culpa. Eu costumo dizer nos registros sacásticos que a diferença das culpas que a gente traz, se você for colocar de 0 a 10, você vai ter pessoas que têm 0,5, você tem pessoas que têm 4, 5, tem pessoas que têm 8, tem pessoas que têm 9 de grau de culpa, tem pessoas que têm 10, tem pessoas que já estão no 11. Quanto maior a culpa, maior o processo autodestrutivo que a gente tem com a gente. Essa culpa vem da onde? Vem das experiências passadas, dos nossos erros do passado, em que nós não nos perdoamos, em que nós nos sentimos em débito com as leis cósmicas. Não é que teve um juiz que virou para você e falou assim, você está condenado. Não existe isso, não é externo. A gente se autocondena, condena dentro da nossa consciência, porque nós temos uma centelha divina dentro de nós. A centelha divina é o pedacinho de Deus que vive dentro da gente. Esse pedacinho de Deus contém todas as leis cósmicas dentro de nós. Então, quando a gente se afasta da lei, quando a gente age, digamos assim, errado, a gente registra na consciência, falhei aqui, errei aqui. E em algum momento, quando eu for evoluindo, eu preciso me reajustar com a lei, que é a lei do amor. Então, a única forma da gente se curar é pelo amor. Então, tudo aquilo que a gente vive hoje, que nos fez sofrer, essas coisas complicadas, tem a ver com um processo muito complexo dos nossos atos das outras vidas do passado. Desse processo da gente se reconstruir, da gente se reajustar com a lei. Aí, isso, às vezes as pessoas têm um entendimento equivocado de que então eu estou pagando pelos meus erros. Pelo amor de Deus, gente, ninguém paga por erro. Não existe pagamento de erro. Errei, paguei. Não existe isso. Errei, registrei dentro de mim e para que eu possa encontrar a paz, eu preciso me reajustar com a lei para que eu tenha paz. E como é que eu me reajusto com a lei? Eu me reajusto através do amor. Eu me reajusto através do perdão. Eu me reajusto através da prática do bem. Olha a diferença. Mas, pela lei cósmica da causa e efeito, toda ação gera uma reação, aquele meu erro do passado vai gerar um efeito. Esse efeito talvez eu esteja vivendo ele hoje. Tem aquela... Vamos dar um exemplo fictício para tentar ilustrar isso. Numa vida passada, eu prejudiquei muito uma pessoa. Prejudiquei ela no trabalho dela, fui um chefe muito ruim para ela e prejudiquei demais ela no trabalho. Pela lei da causa e efeito, isso imediatamente registrou na minha consciência. Errei aqui. E quando registra na consciência, a gente perde a paz, tá? A gente perde a paz de espírito. Tá registrado lá, é como se você tivesse colocado o sapato com uma pedra dentro. Anda com conforto? Não. Você anda, mas anda sentindo dor no pé, porque tem uma pedra dentro do sapato. É mais ou menos por aí. Só que você só vai tirar a pedra do sapato quando você tiver amadurecido para isso. Aí, na hora que você já chegou naquele ponto, que você já tem aquele amadurecimento, aí a sua consciência, o seu eu superior diz assim, pronto, agora você já está pronto para tirar a pedrinha do sapato, porque a pedra está lá, porque foi você que colocou a pedra no sapato. Não foi ninguém que colocou no seu sapato, só você. Aí você passa pela vida, vamos usar esse exemplo de você foi aquele chefe que fez muito mal, aí você está nessa encarnação e você vive uma perseguição no seu trabalho.
Perseguição essa que existe porque foi uma loteria? Não. Porque em algum momento, em outra vida, tem uma questão relacionada a isso que você gerou aquela causa. Então você hoje sofre uma perseguição no trabalho. Aí você tem um chefe que te persegue, que te atormenta. Ah, mas eu estou pagando porque eu já fui também um chefe ruim que atormentou. Não, você não está pagando. Você está tendo, pelas leis cósmicas, a oportunidade de curar, de mudar o seu padrão. E isso a gente só faz perdoando. Então, quando a gente passa por isso hoje, qual é o caminho? Poxa, isso está difícil pra caramba. É verdade. O que eu tenho que fazer? Ficar com raiva, falar, Deus, por que você faz isso comigo? Por que você me dá um trabalho assim? Enquanto a gente faz isso, a gente se afasta da cura. Enquanto a gente guarda rancor do chefe, esse chefe, não vou perdoar ele nunca, porque ele é uma pessoa má, porque ele faz isso. Mas quando você pensa assim, poxa vida, aí que entra a cura pelo perdão. Poxa vida, estou passando por isso hoje. Tem que existir uma causa para eu estar passando por isso hoje. Eu posso não lembrar, mas tem que existir uma causa para eu estar passando por isso hoje. Poxa, de repente, olha para o meu chefe, olha para ele. Ele deve, eu não sei o que ele está passando na família, a situação de vida que ele está vivendo. Eu não conheço a bagagem espiritual que ele carrega, os problemas que ele carrega dentro dele. Eu vou perdoar. E se eu estou passando por isso, porque de repente tem um aprendizado aqui para mim? Será que eu vendo a forma com que o meu chefe age comigo, eu vou pensar comigo mesma, poxa, no dia que eu for chefe, eu vou fazer tudo diferente. Porque eu estou vendo como dói. Eu estou vendo como é ruim ter uma pessoa que você vai trabalhar com alguém que te distrata, que é grosseiro, que te persegue. Então, eu nunca vou fazer isso com os meus amigos. Eu vou procurar, quando eu for chefe, quando chegar a minha vez, ou eu vou tratar os meus colegas de trabalho de uma forma amorosa, porque eu estou vivenciando que isso não é bom. Tá dando para entender a diferença, gente? Então eu vou perdoar ele, porque ele está sendo nada mais do que um mecanismo para que eu possa me melhorar, para que eu possa alcançar uma cura. Tá dando para entender? Eu espero que eu esteja sendo clara, que esteja dando para entender como funciona. E eu queria fazer uma pequena observação interessante. Observa que às vezes nos momentos mais desafiadores da vida, que são os momentos que a consciência nos convoca para tirar a pedra do sapato, porque a gente não passa nada que a gente não tenha gerado uma causa, não é verdade? São os grandes momentos que a gente tem para aproveitar de dar um salto quântico na nossa consciência. Que a gente supera aquela situação e que a gente olha com outros olhos e que a gente dá a volta por cima e que muitas vezes a nossa vida melhora. Então, não existe pagamento de dívida, de débito. Existe reajuste perante as leis com oportunidades de profundos aprendizados. E aí, quando a gente perdoa, quando a gente entende, quando a gente supera, aí você fala, poxa, tudo bem, então o que eu vou fazer? Poxa, eu vou olhar as coisas boas que eu tenho aqui. Eu tenho um trabalho, eu tenho como me sustentar, eu vou perdoar dentro de mim o meu chefe. Não vou tentar conversar com ele, abraçar ele, porque ele não está aberto para isso. Mas eu vou perdoar ele dentro de mim e a partir de agora, tudo que ele falar eu não vou levar, eu não vou guardar dentro de mim, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Porque eu entendi que o problema está com ele, não está comigo. E aí você aprendeu. E aí quando a gente aprende, quando a gente perdoa, a pedra do sapato é retirada da consciência. Por quê? Porque você entende, poxa, ele é assim hoje, talvez eu já tenha sido assim ontem. Então eu vou relevar, eu vou perdoar, eu não vou guardar mágoa. E aí,
isso vai lá para sua consciência e imagina que os seus erros geraram, acendeu uma luzinha vermelha. Vamos fazer assim. Quando tem uma luzinha vermelha, imagina que a sua consciência é um painel. Imagina um painel igual esse painel de piloto de avião, que é um painel cheio de luz. Ou um painel eletrônico, desses de filme de ficção científica, que você tem um painel com vários botõezinhos com luzes que acendem. Então você imagina que quando a gente se desajusta com a lei cósmica, acende uma luzinha vermelha no painel. Vamos lá. Quando tem uma luzinha vermelha no painel da consciência, isso gera um incômodo, é uma pedrinha no sapato. Isso tira a nossa paz interior. Mas a gente ainda não está pronto para resolver. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai acendendo um monte de luzinha vermelha. Aí fica um monte de luzinha vermelha lá dentro da gente. Aí aquela escala que eu falei do 0 a 10 da culpa. Cada luzinha vermelha vai gerar uma culpa. Tá? Então, quando eu consigo... E aí, vamos supor que essa situação do chefe que eu dei o exemplo, seja uma das luzinhas vermelhas. E aí, quando você perdoou, a luzinha vermelha ficou verde. Quando ela fica verde, significa a paz foi alcançada. Você está em paz com aquilo dentro de você. E quando você está em paz com a sua consciência em relação àquele assunto dentro de você, a sua consciência manda para o seu DNA. E apenas um parêntese. A parte que a gente conhece, que os cientistas, a ciência conhece do DNA, é só uma camada, ele tem 12. As outras 11 camadas são espirituais. E a consciência está no topo. No curso de registro acásticos, a gente fala isso muito profundamente. Então, pensa o seguinte. Quando a consciência, a luzinha vermelha, fica verde, a consciência manda para suas camadas do seu DNA e para a sua camada que a gente conhece, que a ciência conhece, assim, você está em paz com isso agora. Então, quando isso chega no seu DNA, você se cura. O seu corpo, ele é apenas um reflexo do painel da consciência. Então, aquela dor que você estava sentindo nas costas, ela some. Deixa eu deixar, horrível isso que eu falei agora. Deixa eu explicar uma coisa só. Nada do que eu estou falando aqui substitui o tratamento médico. Nem o tratamento psicológico. Nem tudo que você faz, continua fazendo. Você faz seu tratamento com seu médico, você toma seus remédios todo dia. Eu tomo meus remédios todo dia que eu preciso. Porque tem coisas dentro de mim que eu ainda preciso harmonizar. Continue tomando, continue fazendo. Mas, paralelamente, busque a sua cura interior. Busque fazer com que a luzinha vermelha fique verde de novo. Porque quando ela fica verde, você vai melhorar e com certeza o seu médico vai poder te dizer, olha como você está melhor, nossa, está melhorando demais, né? E aí o médico vai poder falar, vamos diminuir o medicamento, ou quem sabe até parar, mas só o médico pode dizer isso, tá? Então nada do que eu estou falando aqui vai substituir o tratamento do corpo físico, porque está somatizado, precisa ser tratado. Mas dá para a gente entender de onde brotou. Então, vamos lembrar do painel da consciência, das luzinhas vermelhas e das luzinhas verdes? E lembra que, às vezes, aquela pessoa que te fez mal, ela está com um monte de luzinha vermelha na consciência dela. Quanto mais culpa ela trouxer dentro da consciência dela, mais ela vai se autodestruir. E quando a gente se autodestrói prejudicando os outros ao redor. Porque a gente destrói a gente. Quanto a pessoa, mais culpa a pessoa tem, menos ela consegue interagir com o próximo. Observa isso. Então, vocês entendem que tudo isso está interligado, como o perdão é importante para a cura. Porque quando eu perdoo, eu mando esse sentimento verdadeiro da sublime frequência do amor para minha consciência de perdão, eu tenho aquele aprendizado.
E com aquele aprendizado que o meu espírito, a minha alma precisava desse aprendizado, eu consigo mudar a luzinha vermelha para a luzinha verde novamente. Eu fico em paz comigo. Mesmo que eu ainda esteja fisicamente continuando com o mesmo chefe, mas ele passa a não me fazer mais mal. E provavelmente depois eu vou mudar de trabalho porque a minha consciência vai me permitir ir para algo melhor, em que eu vou ter um chefe que vai me amar. Eu espero que tenha dado para entender. Então, o que eu quero também que vocês registrem dentro de vocês é que as situações difíceis que se apresentam em nossas vidas são oportunidades da gente se curar, são oportunidades da gente se reajustar perante as leis cósmicas e nos curar internamente e alcançar a paz. Mas aí a gente tem dois caminhos quando essas situações se apresentam. A gente pode olhar apenas com os olhos físicos e guardar mágoa, rancor, ressentimento, culpar a Deus, culpar os mentores, culpar o mundo, culpar o país, culpar a política, culpar o que quiser. E isso só vai piorar para você e vai afetar a sua saúde espiritual, mental, emocional e física. Ou você pode aproveitar essa oportunidade e pedir ajuda, porque, gente, sozinho ninguém dá conta. Aproveitar essa oportunidade e falar: Deus, Criador, Jesus, Buda, Krishna, não importa quem você se conectar e falar assim: me ajuda, por favor. O que eu preciso entender? O que eu estou precisando perdoar dentro de mim? O que eu preciso mudar? Qual é o meu aprendizado com essa situação? E a ajuda vai chegar. Sabe por quê? Porque o Criador, Deus Pai, Criador de tudo que existe, é puro amor. E Ele criou uma outra lei, chamada Lei de Misericórdia. E a Lei de Misericórdia é uma lei que, mesmo que você esteja vivendo um efeito gerado por uma causa que você criou, a Lei de Misericórdia é o bem que você recebe, mesmo que você não tenha feito por Ele. Olha que coisa linda. Porque Deus é puro amor. Então a gente tem que estar pedindo ajuda, mas a gente não pode também se deitar nas costas na lei da misericórdia. A gente precisa ter a consciência que por que eu estou gerando essa situação. Se essa situação está acontecendo, ela é importante porque eu tenho que me reajustar com a lei cósmica, mas aonde está meu aprendizado aqui? E eu quero aprender e quero mudar e quero evoluir. Então eu vou contar para vocês uma historinha. Eu adoro essa historinha. É uma historinha budista. Eu acho que eu já falei aqui em outros vídeos dela, mas eu adoro ela porque eu acho que ela exemplifica isso muito bem. E tem tudo a ver com o perdão. A historinha é o seguinte. Lá no Oriente, vamos imaginar que isso foi lá no Tibete. Lá no Tibete tem muitos mosteiros, né? E tinha um mosteiro budista em que os monges viviam dentro do mosteiro, suas orações, fazendo seu trabalho espiritual. E uma vez ao ano, os monges saem do mosteiro e vão visitar as casas, vão passando pelas casas dos vilarejos, das vilas, e eles passam por a casa de cada família e abençoam a casa da família e faz oração. E isso era uma tradição. E tinha 2 monges que saíram na sua peregrinação anual, saíram do mosteiro e foram. E os monges passam sempre pelas mesmas casas. E nessa vez, tinha um monge mais velho, que já faz isso há muito tempo, ele levou um monge mais jovem junto com ele, para aprender como faz, como é. E o monge mais velho, o mestre, falou para o monge mais jovem: olha, vamos agora visitar uma família. Olha, uma família muito boa. Eles são uma família muito amorosa, muito boa, são pessoas do bem, são pessoas muito humildes, mas são pessoas de ótimo coração, são pessoas maravilhosas. Vamos lá visitar esta casa. E eles foram. E era uma casinha muito simples, era um casebre muito, muito miserável. E vivia aquela família inteira naquela casinha humilde, muito miserável, sabe, em condições muito precárias.
E essa família vivia do leite que eles vendiam na vila nos fins de semana de uma vaquinha que eles tinham. Eles só tinham uma vaquinha. Com o leite dessa vaquinha, nos fins de semana, eles iam para uma feira que tinha na vila, vendiam esse leite e com esse dinheiro do leite da vaquinha é que eles se sustentavam. Então, eles praticamente apenas sobreviviam. Eles não tinham nada mais além disso. Era o essencial para não passar fome. E aí, chegaram os monges e a família. Mestre, que bom que o senhor chegou. Olha a visita do senhor aqui para abençoar a nossa humilde casa. É uma bênção, é uma alegria toda vez que o senhor vem. Ele apresentou o monge mais jovem e fez as bênçãos, as orações, as rezas e se despediu. E a família falou, até ano que vem, mestre, até ano que vem, se Deus quiser, até ano que vem. E eles saíram da casinha. Aí eles saíram da casinha, quando eles já tinham dado um pouco, o mestre, o monge mais experiente, de muita sabedoria, virou para o monge mais jovem e falou assim, agora volta lá e empurra a vaquinha do penhasco, porque essa casa ficava no alto de uma montanha. Empurra a vaquinha do penhasco. Aí o monge mais jovem falou, mestre, como é que eu vou fazer isso, mestre? Eu vou empurrar a vaquinha do penhasco? Eles vivem do dinheiro da vaquinha. Eles só têm a vaquinha, eles vendem o leite da vaquinha. Se eu empurrar a vaquinha do penhasco, eles vão morrer de fome. Eles já não têm quase nada. Faz o que eu estou dizendo para você. Vai lá e empurra a vaquinha do penhasco. Aí o monge mais jovem, obediente, mesmo sem entender, foi, empurrou a vaquinha do penhasco. E agora, mestre? Agora nós vamos continuar a nossa peregrinação. Ano que vem a gente volta. E o monge mais jovem ficou sem entender nada, mas continuaram. Chegou no ano seguinte, o monge mais velho falou para o mais jovem, chegou a hora da peregrinação novamente, vamos visitar aquela casa. Vamos visitar. E lá foram eles e o monge mais jovem. Ah, mestre, não vai ter mais casa nenhuma. Coitados, morreram de fome. Devem ter ido embora. Não deve ter mais nada, só deve ter o terreno. Quando eles estão se aproximando, tinha uma casa toda bonita. Uma casa linda, uma casa grande, 3 vezes maior do que o tamanho da casa que tinha antes, mal era casa, que era um monte de tábua ajeitada. E estava lá aquela casa bonita, bacana, o monge mais jovem falou, eu sabia, mestre, eu sabia. Eles foram embora, tá vendo? Eu empurrei a vaquinha, ele acabou com tudo, eles foram embora, agora tem outra família morando aí, construíram uma casa e tem outra família morando aí. Aí o monge mais velho falou, vamos ver, vamos até lá, bater na porta. Foram até a casa, bateram na porta. Quando abriu, era a mesma família. E a família falou, mestre, que alegria ver o senhor. Que maravilha, que alegria, quanto tempo que eu não vejo. E olha, o senhor não pode imaginar tudo o que aconteceu depois que o senhor saiu daqui. Nós estávamos esperando a sua chegada esse ano para nos abençoar e que nós só queríamos agradecer. Aí o mestre falou, é mesmo? O que houve? Aí eles falaram, olha, acredite o senhor, logo depois que o senhor saiu daqui, nossa vaquinha sofreu um acidente e caiu do penhasco. E no primeiro momento, a gente se desesperou, foi um desespero, foi um pânico, porque a gente pensou, meu Deus do céu, e agora? Vamos viver do quê? A gente vai morrer de fome? O nosso único sustento era a vaquinha, ela se acidentou e caiu do penhasco. E foi um desespero completo, mas aí a gente parou, respirou fundo, fizemos uma oração, pedimos um sinal e tivemos uma inspiração. Começamos a plantar sementes de alguns legumes. Plantamos batata, plantamos outras coisas
e começamos a vender esses legumes na mesma feirinha que a gente vendia o leite da vaquinha. Só que os legumes foram um sucesso tão grande que a gente duplicou, triplicou o nosso plantio e a nossa vida melhorou demais. Olha só a casa que a gente tem agora, mestre. Olha, a gente está vivendo agora com conforto, agora a gente tem como alimentar os nossos filhos bem, agora nós estamos podendo nos aquecer do frio. Olha só que coisa maravilhosa. Então, o senhor não imagina como a bênção que foi a nossa vaquinha ter caído do penhasco. E aí, o monge só sorriu, deu a sua bênção, fez as suas orações, abençoou a casa nova, abençoou a vida nova e saiu da casa. E quando ele saiu da casa, ai gente, eu fico até... Vocês não reparem não, eu fico emocionada, porque eu acho que essa história é tão perfeita. Ele olhou para o monge mais jovem, como quem diz, entendeu? Aí o monge mais jovem entendeu. E isso me toca demais. Eu conheço essa historinha há anos, eu já falei ela várias vezes, mas ela me toca profundamente. E aí, eu pergunto a vocês, né, que essa é uma historinha simbólica. As situações difíceis, as oportunidades de reajustamento com as leis cósmicas acontecem na hora que a nossa vaquinha é empurrada do penhasco. Mas como a gente vai reagir a essa oportunidade é que faz toda a diferença. Se aquela família tivesse se ressentido com a vaquinha que caiu do penhasco, que foi empurrada do penhasco, eles estariam muito pior. Mas eles, no primeiro momento, tomaram um choque. Mas depois, eles buscaram ajuda divina, abriram o coração para receber uma inspiração e se ajustaram com as leis. O botãozinho vermelho da família ficou verde na consciência e eles se permitiram plantar aqueles legumes e a vida melhorou e eles encontraram a paz interior. Então, gente, para pensar se em algum aspecto da sua vida a sua vaquinha está sendo empurrada do penhasco. Mas se ela tiver, ou se ela já foi empurrada, às vezes ela foi empurrada do penhasco na tua infância, e você ainda está preso com a pedra no sapato lá no botão vermelho, porque você não perdoou. Perdoa. Perdoa, porque todas as situações difíceis, quando elas se apresentam na vida da gente, são oportunidades de reajustamento kármico com as leis cósmicas e oportunidades de crescimento e paz interior e saúde, prosperidade e harmonia. Vai depender de como a gente reagir. Entendem agora por que perdoar é uma cura? Entendem agora por que a gente precisa perdoar o tempo todo? Porque as situações que se apresentam, claro, a gente não aguentaria se fosse só coisa difícil desde a hora que a gente nascesse até agora. Mas às vezes, aquela pessoa que te falou atravessado na rua, perdoa. Existe um efeito, porque os orientais dizem que não cai uma folha da árvore que Deus não saiba, que não seja da vontade dele. Significa o quê? Que não acontece absolutamente nada na sua vida que não existe uma causa. E esse efeito não é só para os nossos erros. Quando a gente pratica o bem, quando a gente perdoa, quando a gente vibra na sublime frequência do amor, esta causa gera uma consequência muito positiva. Porque a lei da causa e efeito diz que você vai ter de retorno aquilo que você sentir, aquilo que você praticar, aquilo que você é. Então, se eu vibrar amor e perdão, eu também vou ser perdoado. Eu também vou ser ajudado. Se eu vibrar mágoa e ressentimento, outras pessoas vão ter a mesma coisa comigo. É muito simples. Você vai ter de retorno aquilo que você estiver sentindo, pensando, fazendo e agindo. E não adianta, porque a lei cósmica, o Criador está dentro de você, ele sabe de tudo. Olha que bacana. Então,
Para pensar se você está passando por um momento que a sua vaquinha foi empurrada do penhasco, é a sua grande oportunidade, porque tem alguma coisa muito boa esperando por você, se você perdoar, se você vibrar na sublime frequência do amor, se você parar de reclamar, se você parar de dizer que está tudo difícil e você ter a humildade de falar, Deus, está muito difícil, me ajuda, por favor. Busca um tratamento espiritual, busca acesso aos registros acásticos, busca os cristais, busca qualquer terapia, busca uma ajuda, busca. A gente tem que sair do orgulho. Esse orgulho espiritual do eu dou conta sozinho, eu dou conta, eu faço. Não faz, vai bater com a cabeça. Porque no estágio vibratório, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós não temos como caminhar sozinhos. Eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo, compartilhando isso com vocês e desejo sinceramente que possa ajudar alguém. E tem outros momentos que eu vou ouvir os outros e vou buscar ajuda. E a gente vai caminhando assim. Eu compartilho o que eu sei, aprendo com alguém que sabe mais, que pode me ajudar, aprendo com todo mundo, eu aprendo o tempo todo. Eu sou uma pessoa muito observadora, eu estou na rua, eu estou no mercado, eu vejo a reação das pessoas, eu olho com a visão espiritual e eu falo, nossa, olha lá aquele mecanismo da culpa, da não permissão, da falta. Eu aprendo, a gente pode aprender, gente. Então, perdoe e cure a si mesmo. Sem perdão não tem cura. Sem perdão a luzinha vermelha não fica verde no painel da consciência. E toda vez que você conseguir sentir pelo outro um perdão, que você perdoar uma situação, que você vibrar na sublime frequência do amor, imediatamente no painel da sua consciência, as luzinhas vermelhas vão ficando verdes. Por isso que a caridade é o maior remédio da alma. Porque quando você pratica a caridade, você pratica o bem. Quando você pratica o bem, você transforma a luzinha vermelha em verde, você começa a sentir paz. E quando você sente paz, você se permite viver coisas boas para você. Você se permite aceitar coisas boas, vivenciar bons momentos, passear, viajar, ganhar melhor, ter uma saúde melhor, tá bem com a família, encontrar um companheiro, uma companheira bacana. Tá tudo ligado a isso. Então eu te convido, vamos começar a exercitar o perdão? Agora, com esse entendimento, eu estou falando aqui há 1 hora, mais de 1 hora, se você está me ouvindo até agora, vamos fazer essa experiência? Depois você me conta, deixa os comentários aqui no YouTube. Vai ser um prazer te ouvir. Gente, já falei muito. Eu que queria fazer um vídeo de 15 minutos, estou num vídeo de 1 hora, mais de 1 hora e 2 minutos. Eu queria agradecer a vocês e eu espero e desejo sinceramente que algo que eu tenha dito aqui possa ser útil para você. E só para fechar, quando a gente trabalha o perdão e que a gente consegue ter a visão espiritual e perdoar o outro, automaticamente no painel da sua consciência você também se perdoa. Você também se perdoa dos erros do passado. Então você começa a ser mais compassivo para consigo mesmo. Porque quando a gente se ressente muito dos outros, a gente também é muito duro com a gente. Então, não tem como amar o outro sem amar a si próprio. Não é à toa que o Cristo da Terra, Jesus Cristo, disse isso, amai o próximo como a ti mesmo. Claro, ele é governador do planeta, né? Por quê? Porque quando você ama o próximo, você imediatamente aciona dentro lá do seu painel da consciência, as luzinhas vermelhas vão ficando verdes e você vai sendo mais feliz. Então você pode ver que todas as pessoas que estão se esforçando para isso estão mais felizes do que eram antes. Então esse é o convite que eu te faço. Quem quiser, tiver interesse em atendimento, eu trabalho com a sintonização acástica, que é uma leitura acástica no método lemuriano com alinhamento vibracional. Tem curso de registros acásticos, curso de reiki, curso de cristais, curso de consciência cósmica, curso de Ho'oponopono, de meditação para iniciantes. Gente, tem muita coisa bacana. Quem quiser, acessa aqui meu site, lá tem meu contato de WhatsApp e você me fala o que você está pensando e eu passo as informações.
sobre os cursos, sobre os atendimentos, atendimento de tarô, curso de tarô, muita coisa bacana. Além disso, eu tenho no WhatsApp uma lista de transmissão chamada Dicas Positivas. Ela não é grupo, você recebe como mensagem individual. As dicas positivas eu envio gratuitamente. Quem quiser receber, sempre uma dica positiva ligada à espiritualidade, um vídeo aqui do canal, um filme, um outro vídeo interessante, uma música, uma reflexão. Eu mando os cursos, os novos livros. Quem quiser ler meus livros, aqui na Amazon, estão disponíveis o e-book na Amazon. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Me manda uma mensagem do WhatsApp dizendo: eu quero receber dicas positivas, salva o meu contato e eu vou adicionar você nas dicas e a gente vai caminhando junto, porque ninguém caminha sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. Então, eu desejo sinceramente a vocês que a partir desse momento vocês enxerguem o perdão com outros olhos. E vamos nos perdoar e curar a nós mesmos. Porque a gente pode, porque Deus permite. Porque o Criador só quer que a gente seja feliz. Paz e bem.